26ª aula da Universidade X, 4 destaques. Primeiro, na carta aos Coríntios, Paulo cita uma situação vergonhosa que estava ocorrendo na igreja local. Uma mulher estava tendo relações com um homem e também com o filho dele. Os três estavam desrespeitando o contrato, com algo totalmente imoral, visto que louvar a Deus significa usar o corpo dentro do contrato. Assim, entramos naquele que é conhecido como o capítulo do casamento, 1 Coríntios 7, que não deveria ter sido subdividido, pois continua na mesma problemática do capítulo 6. Por isso que Paulo começa dizendo, então, cada mulher deve ter o seu próprio marido. Lamentavelmente, as denominações atuais usam esse capítulo para ensinar legalismo, chamando de fornicação o sexo antes do casamento e criando o celibatário, sendo que as palavras de Paulo estão dentro de um contexto totalmente específico. E ele trata também acerca do divórcio, conforme segue. Quando você chegou ao entendimento da verdade, você já estava casado com alguém que não era? Faça de tudo para ter o seu cônjuge com você, mas se um dia não houver mais como prosseguir, que você seja livre. O conselho de Paulo é o seguinte: se você que conheceu a verdade está em um relacionamento com alguém que não suporta o que você vive e pediu a separação, não deve se sentir culpado por se tornar livre. Apesar disso, aquele que conhece o Cristo original deve ensinar o seu cônjuge e aguardar o seu tempo de entender. Por isso ele ainda diz, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de prisões estabelecidas pela ignorância. Ora, escravos da verdade sempre seremos, mas não de casamentos que impedem de vivê-la, com ameaças e muitas vezes até agressões, ou seja, sem paz. Até porque a verdade revela muitas coisas, como por exemplo a falta de amor no casamento. Quando constatado que não existe amor, é melhor encerrar, pois casamento é amor. Segundo destaque, no capítulo 8, Paulo trata acerca de alimentos, deixando claro que não há proibições alimentares, mas também que ninguém é mais santo se deixar de comer algo. Esse texto pode parecer fora do contexto atual, mas até hoje ainda existem denominações que criam e determinam proibições alimentares. Terceiro destaque, no capítulo 9 fica mais uma vez evidente que não há dízimos e ofertas na igreja original. Ainda que Paulo estivesse em uma missão sem igual, levando a graça por diversos países, cumprindo o ID, raramente pedia recursos financeiros para a escola de Jerusalém. E quando recebia doações, era somente para cobrir os custos das viagens. No fim do capítulo 9, Paulo trata novamente acerca do nosso pior inimigo, o ego humano. Contra quem estamos lutando? Contra nós mesmos. Eu esmurro a mim mesmo, meu corpo. Por quê? Porque não adianta eu fazer de tudo para ganhar os outros e eu mesmo ser reprovado no crivo. Então, bato em meu ego para vencer. Quarto destaque. No capítulo 10, Paulo diz: tudo podemos fazer desde que seja coerente, que não provoque conflitos desnecessários. Como exemplo disso, temos o ato de evitar comer determinados alimentos para não escandalizar o outro, no sentido de respeito ao contexto de cada um. Por exemplo, Corinto era uma escola grega, não havia por que comer carne de porco diante dos irmãos judeus, pelo bem do todo, pela paz e unidade e da verdadeira ceia, que é refeição.